Olá, desenhista! Hoje eu trago uma resenha do livro Eu Sei Desenhar. É uma publicação da editora Olhares, tá? E é do autor Paul Penn. E às vezes você deve estar pensando, por que tem um não aí? Talvez seja uma reflexão para dizer que você de fato sabe desenhar. Mas será que essa publicação promete e entrega isso mesmo? Vai ensinar você a desenhar? É o que a gente vai ver mais à frente. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, empreendedor digital, fundador do desenhoonline.com, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento. E para você que quer aprender a desenhar, tem o nosso curso também, que é desenhar.top. Acessa lá e começa já o curso, tá? Principalmente para você que não tem noção nenhuma de desenho, gosta de mangá, quer desenhar os seus próprios personagens, às vezes quer utilizar ele para figurar, às vezes aí num personagem de quadrinhos, de um game, né? Igual mesmo eu faço artes para games, então é altamente indicado, tá joia? Então passa lá. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like, tá joia? Então vamos falar agora desse livro aqui. Aos pouquinhos vamos conhecer ele, fazer essa sinopse, né? Não, essa resenha na verdade. Então vamos lá. Vamos aí para essa resenha, tá? Eu sempre recomendo para o pessoal, se você não pode abrir o livro, mas quer saber o que tem lá dentro, dá uma conferida dentro aí, no caso, na parte externa, né, da contracapa, que aqui tem uma breve sinopse do livro, tá? Então vamos aí para a parte interna. Lembrando que é bom você conferir se você pode abrir o livro, o sumário ou índice para você saber o que tem, resumindo aí do que tem dentro, tá? Então, capítulo 1, como desenhar figuras humanas. Capítulo 2, como desenhar personagens. Capítulo 3, pássaros. Capítulo 4, gatos. Capítulo 5, cachorros. E capítulo 6, mais algumas ideias, tá? Então vamos lá ver o que tem aqui, tá? Aqui tem algumas dicas, né, no caso do Paul Penck, que é o autor, e também aqui, ó, algumas questões, algumas pílulas e como você pode utilizar esse livro, né? Avance no seu ritmo do começo até o final. Minhas ideias são apenas sugestões. Experimente usar diferentes materiais de desenho e pintura. Adquira alguns equipamentos de boa qualidade. Então, é um preparatório para você começar a usar o livro. Então, aqui tem justamente um kit de ferramentas do Peng, tá? Olha lá, lápis de cor, caneta esferográfica, pincel, lápis macio, caneta tipo marcador. E, olha, dá pra gente perceber também a questão da fonte, tá? Estilo lettering, né? No caso, as fontes são bem soltas, bem criativas, assim como os desenhos, tá? Então, passando a ideia de que é algo bem descompromissado, leve, né? Para você que quer aprender a desenhar e não tem muita noção. Então, aqui ele tem alguns desenhos, né, de formas, né? Círculos, quadrados, triângulos, feitos com, no caso, lápis de desenho, né? Lápis de cor, aquarela, tá? Aqui tem justamente o exercício de aquecimento. Aqui mostra, no caso, a mesa do Peng, né? Olha lá, o sketchbook, a água para você justamente manter limpa, para você justamente limpar o pincel, né? Olha lá, lápis, canetas, papel artístico e sobras de papel. Então, é um preparatório e depois vem justamente a questão de como desenhar figuras humanas. Então, aqui ele vai mostrar com diferentes técnicas de como você utilizar os materiais para você fazer essas manchas, justamente para você pegar o sentido principal da figura humana lá. Como desenhar uma figura simples, né, passo a passo, tá? Depois vem justamente como desenhar a cabeça simples, né? São diferentes posições, tá joia? Depois figuras em movimento, né? Paradas, no caso, usando lápis, né? Olha lá os movimentos, olha só. E aqui a gente vai ganhando então um movimento, né? Andando, né? Olha só que interessante. Como desenhar olhos e cabelos, né? Então você percebe que são figuras bem, como se diz, cartunescas, né? Com traço aí no caso de humor, né? Mexendo com diferentes expressões, emoções, figuras correndo, né? Olha lá. Suas figuras podem fazer acrobacias. Olha lá. E à medida que você vai avançando, você vai vendo diferentes posições, né? Figuras sentadas, um passo a passo de como você desenhar mãos, né? Nesse estilo mais cartunesco, segurando objetos, tá? Olha lá, a técnica 2. Olha lá, sempre faça um teste com um pincel numa folha de rascunho. Se necessário, use o dedinho para apoiar a mão. Então, eventualmente, você vai conferir algumas dicas de como utilizar os materiais, tá? Como desenhar roupas.
pares de figura. Então a gente começou com algo bem simples e a gente está aumentando, no caso aqui, a dificuldade. No caso, o autor. Como desenhar duplas, olha só. Como são criados os espaços, é só fazer um traço com caneta. Ó, para você desenhar, no caso aí, folhas, no caso, questão da composição aí de cenários, praticando roupas, tá? Olha só, como desenhar personagens. Aqui ele deixa de ser um pouco genérico e começa a ser mais específico, tá? Então você vai começar a fazer desenhos de características de forma bem específica, né? Lá no caso, olha, nariz grande, né? Olha lá, olho pequeno, olho grande, nariz pequeno. Como adicionar cor. Olha lá. Pinte por fora da linha, técnica número 4, a questão de colorir. Tá? Isso aqui, à medida que a gente vai avançando, vai ganhando uma certa precisão, né, para deixar o desenho com uma apresentação melhor. Né? No começo era algo mais solto, agora algo mais específico. Trabalha a questão da cor, né, a questão da aplicação das cores, como desenhar um grupo. Né? Então, o ensino ele vai justamente ganhando uma seriedade maior, um maior número de detalhes e maior envolvimento entre as figuras. Né? Olha que interessante também. Aqui, enquanto você desenha, você vai justamente colocar algo que vai interferir e que é relacional do que você está desenhando. Então, por exemplo, aqui, olha que interessante. Escolha uma música em estilo de jazz, concentre-se em cada tipo de instrumento, como a bateria, o piano, o trompete. Por quê? O desenho também é um reflexo, né, do que você justamente está fazendo, né, através ali daquela mensagem, né? Sei lá, você está desenhando sobre música, que tipo de estilo musical está influenciando ali aquele personagem? Porque tem uma vida por trás. Então, se você se influenciar e passar isso para o desenho, mais vida o seu desenho vai ter, ainda que ele seja mais cartunesco. Desenhar personagens a partir de uma descrição, lá, brincar com uma forma de desenhar, lá, usando, no caso, objetos, né? Para criar o nariz, para estar criando, às vezes, uma boca, uma orelha, tá? Olha lá, comece fazendo manchas, muitas manchas, né? Então aqui você pega uma mancha e começa a desenhar, porque a forma também ela pode ditar. Trabalha muito com a questão da pareidolia, né? Rabiscos e esboços, porque eles são tão importantes para mim. Rabiscar uma ideia na hora ajuda a não esquecer. Olha que interessante. E à medida que a gente vai avançando, ó, ele passa para animais também. Então aqui a gente vê pássaros, né? Como desenhar pássaros, pássaros em movimento, silhuetas pintadas. Ó, você começa aos pouquinhos, ó, envolver em outros temas, né? Olha só, galeria de pássaros, gatos com personalidade. Até o gato tem personalidade aqui, ó. Tá joia? Olha só. E então o livro ele vai ganhando um envolvimento maior em outras figuras, né? No caso, animais, né? E mais algumas ideias lá. Como desenhar uma girafa? Identifique os elementos mais importantes para se concentrar neles. Então, o autor está direcionando você a aprender coisas que são mais simplificadas aqui e que depois vão fazer diferença no todo do desenho. Ou seja, do detalhe para uma grande composição. Olha lá. Aí aqui você vai justamente criando uma história lá. Como contar uma história? A única imagem pode contar uma história simples, mas com duas ou mais você já pode criar a sua própria história em quadrinhos. Olha que interessante. Tá joia? Enfim, esse livro aqui, ó, eu vou falar agora do aspecto físico dele. Não é o mais importante, mas não deixa de ser importante, tá? Vale destacar que ele é feito, aí no caso, a capa, num papel supremo, né? De aproximadamente 250 gramas, né? 250. Laminação fosca, o miolo, né? Colorido aqui. Ele é um papel aí offset de mais ou menos uns 120, 150 gramas, tá? O livro tem 187 páginas, tá ok? E vale lembrar que ele é costurado. Então é um livro muito bom para quem é desenhista, porque você não precisa ficar preocupado se vai partir ou não. Porque tem certos livros que é só colado, se você fizer força aqui, ó, você vai perceber que vai partir. Tá? Então, mas esse aqui não. Esse aqui ele vai ter uma durabilidade muito boa. Aqui dá para ver as linhas, ó.
tá joia? Então, é um livro assim muito bom, principalmente para quem é iniciante, para quem não tem muita noção de desenho, e também, ou às vezes até aquela pessoa que tem muita noção de desenho, mas que é algo mais solto, mais descompromissado, mais criativo, divertido. Ó. Os personagens, eles são bem cartunescos e justamente tira aquele paradigma que alguns têm de que não sabe desenhar, porque praticamente qualquer forma aqui, ó, a gente pode criar um caráter de interpretação para quem está vendo, né? E isso tem um valor enorme, principalmente quando você vai aprendendo a combinar isso, igual mostrou o autor aqui. É um livro muito indicado, então, para quem é iniciante ou para quem então já tem noção, mas quer algo menos rígido, mais solto. Tá joia? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e lembrar do nosso curso Desenhar.top, tá joia? Então eu fico por aqui e até mais.